Conceda a palavra ao doutor Silvestre, advogado do prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues, para encaminhar a matéria para discussão. Ouvi atentamente o relatório da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças e parabenizo, obviamente, porque trouxe com precisão todos os aspectos que envolvem a natureza desse julgamento hoje aqui na Câmara, os aspectos que devem ser levados em conta, lembrando que o artigo 31 da Constituição Federal é exatamente o dispositivo da Constituição que atribui a esta Câmara, e só a esta Câmara, indelegavelmente, o poder de julgar as contas de governo do município de Itaperuna. O artigo 31, ele destaca que o controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio do Tribunal de Contas. Então, o papel do Tribunal de Contas no processo de julgamento das contas, que ele é basicamente em duas fases, né? O papel do Tribunal de Contas é meramente auxiliar. O Tribunal de Contas não tem poder de julgar contas do município. E por que isso? No sistema jurídico, no sistema legislativo, nada é estanque, nada está solto. E a legislação, a lei de introdução ao direito brasileiro, é uma norma que orienta a aplicação das normas, das leis. Ela trouxe um dispositivo que cabe exatamente no que nós estamos tratando aqui hoje. Então, o artigo 22 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, como eu disse, que é uma lei que orienta toda a aplicação do direito, de toda a legislação, de todo o direito, ela diz: na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Sem prejuízo dos direitos dos administrados. O que isso significa? Quando se diz que a Câmara julga, é um julgamento político, não é um julgamento puramente político, não é um julgamento político partidário. O legislador constitucional e depois o legislador complementar, quando trouxe esse dispositivo da lei de introdução, ele quis dizer que é a Câmara que tem que julgar, porque é a Câmara, pelos senhores, é quem tem condição de avaliar as questões subjetivas sobre a gestão que está sendo analisada aqui. Os senhores estão analisando hoje, não são relatórios, simplesmente relatórios. Essa é a primeira parte que coube ao Tribunal de Contas. O processo de prestação de contas dessa primeira fase, ele é integrado por meros relatórios contábeis. O Tribunal de Contas não analisa fato, não analisa determinado ato, ele analisa demonstrativos contábeis, o balanço, planilhas, e aponta aquilo que ele verifica de acordo com números frios. Não que isso seja desprezível. Eu vou dizer que não é desprezível, porque basta os números que estão apontados pelo Tribunal de Contas para verificar que, conforme apontado no relatório da comissão permanente, para demonstrar que são contas que devem ser mesmo aprovadas. Não há absolutamente a mínima possibilidade, com os números apontados pelo Tribunal de Contas, entender que foi uma má gestão no ano de 2021. E digo isso apontando apenas alguns dados que, inclusive, constam já do relatório, né? Os indicadores de que, atendendo à lei, o gestor, com as limitações que ele tinha, ele esteve voltado a atender o interesse de quem é o destinatário de toda a gestão pública, que são os administrados. O próprio Tribunal de Contas diz que, no ano de 2021, a gestão do prefeito Alfredão atendeu. Então, os indicadores mínimos, olha, o gestor tem que aplicar minimamente 25% da receita de imposto e transferência em educação. Atendeu mais do que isso. O próprio Tribunal de Contas, nos números dele, indica que foram 26% dessa receita aplicada.
Da mesma forma, ainda na área de educação, a boa e correta aplicação dos recursos do Fundeb, que tem um desdobramento, uma destinação para a valorização e remuneração dos professores e dos profissionais do magistério, o que também foi atestado pelo próprio Tribunal de Contas. Na saúde, o dispositivo legal exige que seja aplicado, esse é um outro indicador, para se verificar se a gestão foi, de fato, voltada aos administrados, ao povo, que se aplique pelo menos 15% também da receita de impostos e transferências. E em 2021, a aplicação foi de quase o dobro, 27,22% dessa receita. Outros indicadores também apontando que a gestão foi uma gestão serena, regular, inclusive na relação com o próprio Poder Legislativo, e um desses indicadores é se respeitou o repasse devido ao Poder Legislativo, que obviamente tem que ser mantido para que haja um equilíbrio, né, entre os poderes municipais. E também o Tribunal de Contas vem dizendo, olha, o Poder Executivo respeitou exatamente o que foi aprovado na lei orçamentária, nos limites da Constituição Federal com relação ao repasse ao Poder Legislativo. Também outro indicador que aponta um equilíbrio nessa gestão, na gestão de qualquer administrador público, é com relação aos gastos com pessoal, e a Lei de Responsabilidade Fiscal fixa um limite de gasto de 54%, e o relatório do Tribunal de Contas aponta que alcançou 46% das receitas correntes líquidas, ou seja, perfeitamente dentro dos limites. Esses indicadores bem denotam que a gestão foi voltada, de fato, a quem devia, ao administrador. Mas não é só isso, porque o Tribunal de Contas analisa meros formulários, números, os indicadores, mas os senhores têm toda a condição de verificar outras questões. É justamente essa natureza subjetiva do julgamento que é levada em conta e que o relatório também da comissão bem apontou. Em que circunstâncias se assumiu esse primeiro ano de gestão em 2021? Será que o esforço feito pelo Poder Executivo em 2021, pela gestão do prefeito Alfredão, foi exitosa? Foi exitoso esse esforço? Pelas condições financeiro-orçamentárias, foi exitoso? E, mesmo assim, cumpriu com todos os indicadores legais para se verificar se a gestão foi devidamente dirigida em prol da população itaperunense. O relatório, por si só, nos poupa da gente precisar cansá-los com mais colocações. Mas eu quero só pontuar o seguinte. O parecer traz uma única irregularidade. Uma única irregularidade. As impropriedades, aliás, eu duvido que nessa Câmara tenha passado alguma conta que não tenha havido impropriedades, porque as impropriedades são situadas nos relatórios exatamente para o Tribunal de Contas exercer um papel pedagógico. Olha, nós sempre precisamos melhorar a gestão. Então, as impropriedades, e delas decorrem as orientações, as determinações, elas servem basicamente para aprimoramento da gestão pública. Não correspondem a nenhuma falha que tenha gravidade, que tenha o quilate de contaminar as contas. Tanto é que o próprio Tribunal de Contas não as situam como irregularidade. Então, o que nós temos aqui é uma única irregularidade apontada pelo Tribunal de Contas, que seria o não repasse integral das contribuições previdenciárias durante o ano de 2021. Bem, do próprio relatório do Tribunal de Contas, nós temos apontamentos que, em cotejo, em comparação com tudo que os senhores ouviram do relatório e da realidade aqui de Itaperuna no ano de 2021,
da realidade da administração, da realidade financeira do Poder Executivo, do município, indicam que o próprio Tribunal de Contas podia ter relevado essa irregularidade. E no próprio voto condutor do parecer, ele traz indicadores que vêm afiançar o que eu estou afirmando. Então, no capítulo 6.2, que fala exatamente da situação previdenciária, ele diz que, no ano de 2021, o regime teve um superávit da execução do regime próprio de previdência na ordem de 18.140.227,71. Superávit. E isso, no próprio relatório, aponta que, em 31 de dezembro de 2020, o regime apontava um déficit atuarial de 1.364. 1.364. Aliás, aqui nós estamos falando de um superávit financeiro de 18 milhões. O déficit orçamentário, o déficit atuarial de 2020 de 1.364, um esforço feito durante o ano de 2021, no sentido de resgatar a regularidade do regime próprio, a estabilidade do regime próprio, o Tribunal de Contas aponta no seu parecer um superávit em 2021 de 71 milhões de reais. Então, o esforço feito, ainda que tenha algumas contribuições não pagas, isso aí é inegável, até porque os senhores já debruçaram sobre isso quando aprovaram o parcelamento, reconhecendo que era necessário, justamente pelo contexto, pela conjuntura, permitir que se pagasse aquelas parcelas, aqueles valores que não foram possíveis de ser pagos, em 15 parcelas. Então, os senhores já debruçaram sobre isso. E a estabilidade, nós temos, então, o Tribunal de Contas atestando que a busca pela estabilidade do regime de previdência está nítida. Está nítido. Então, saímos de um déficit atuarial de 1.364 e fechamos 31 de dezembro de 2021 com um superávit atuarial de 71 milhões de reais. E o próprio Tribunal de Contas, depois de analisar detidamente toda essa questão previdenciária, ele vem e aponta que, eu vou ler textualmente o que está dito. Ele vem e diz assim: em complemento, foi apresentado o demonstrativo de receitas e despesas previdenciárias, peça 173, indica onde está, que evidencia o superávit orçamentário executado no regime, na ordem de 18.140.000, aqui um superávit financeiro, excluindo o montante da despesa administrativa de 138.345, demonstrando que a ausência do repasse das contribuições, essas poucas contribuições que os senhores autorizaram o parcelamento, e que ensejou a indicação da irregularidade, a ausência do repasse das contribuições não afetou a capacidade de pagamento da folha de aposentados e pensionistas no exercício em análise. Porém, como dito, as contribuições visam o equilíbrio. Obviamente, o superávit de 71 milhões, ele não foi suficiente para dizer que é plenamente equilibrado, né? Porque partiu de um déficit de 1.300.000, você chegou a um superávit de 71 milhões, mas, obviamente, nós temos que avançar. Agora, está nítido o esforço feito, está muito claro que essas parcelas não pagas não têm um condão de contaminar as contas. O conjunto da administração, o conjunto da ópera, como diz. Então, sem mais delongas, a defesa espera, confia que o parecer muito bem lançado pela comissão será mantido, reprovando o parecer prévio do tribunal, que é meramente opinativo, com a aprovação dessas contas. Muito obrigado. Hein?